Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime. Vamos falar de Tate no Yusha no Nariyagara, episódio número 20, ou Shield Hero, né? The Rising of the Shield Hero. Tem coisa boa pra falar desse episódio? Tem! Mas também tem coisa que não foi pra minha pessoa, tão bom assim. Vamos entrar aqui nos argumentos do episódio. Primeira coisa que apresentou no episódio foi a rainha com o exército dela, que provavelmente ela levou esse exército todo para onde ela estava e agora está voltando com todo o exército. Eu não gostaria de receber um exército desse no meu país, é um exército bem grande. Mas, aparentemente, ela está com o exército dela e encaminhando sentido o nosso querido Papa para ferrar com ele. E aí a gente tem a cena do Papa, o Papa mostrando que é um grande vilão, na verdade, né? Porque ele não tá nem aí pros fiéis, ele quer o poder dos fiéis para derrotar o herói do escudo, no caso o diabo do escudo, e consequentemente também os outros heróis, e ganhar o poder deste mundo, né? O que ele quer mais nesta vida é ganhar o poder desse mundo, e eliminando os heróis é uma parte do processo, né? Ele vai conseguir colocar, se ele tivesse sucesso, claro, ele ia conseguir colocar na cabeça das pessoas que ele é um salvador do mundo, utilizando da vida dos próprios, né, do sacrifício dos próprios, para poder matar os heróis. Uma coisa que é interessante deste episódio é que você tem dois tipos de sacrifício. Você tem o sacrifício físico do Naofumi, quase morrendo, para poder utilizar o poder lá do dragão e matar o Papa. E você tem o sacrifício do Papa, só que não é o sacrifício dele, é o sacrifício dos fiéis dele. Então ele sacrifica pessoas dele, pessoas que acreditam nele para o bem próprio, enquanto o Naofumi se sacrifica para o bem das pessoas. Então essa foi uma das mensagenzinhas do episódio que eu acho que faz sentido relatar aqui. E também faz sentido a gente fazer a comparação de que um lado está a igreja e o outro lado está o demônio, digamos assim. Só que você tem essa dualidade. O demônio, né, na verdade não é um demônio. E a igreja, na verdade, não é santa porra nenhuma. Na verdade, é um lobo da pele de cordeiro. E ela se faz de santa para poder comandar, para poder controlar as pessoas nos seus objetivos, né? Para alcançar os seus objetivos. Então você tem essas duas questões, né? Essas duas contrariedades. A contrariedade do Naofumi, que é um demônio, mas na verdade não é, e se sacrifica. E o Papa, que é um santo, mas na verdade não é, e sacrifica os outros. A gente tem uma grande cena, né, que eu preciso dizer que isso está um pouco repetitivo no anime. Que é basicamente a reflexão dele com relação a ele pegar esse poder do amaldiçoado do escudo e utilizar a favor dele, certo? Ele pegar esse poder amaldiçoado e utilizar a favor dele, ele já fez isso durante o anime algumas vezes, eu acho que outras 2 vezes. E as outras vezes a Raphtalia salvou, e a diferença é que nessa vez não foi só a Raphtalia que salvou ele, foi a Raphtalia, a Filó e a Melt, tá? Mas isso está repetitivo. O anime está repetindo isso. Isso me incomoda, porque todas as vezes é a mesma solução. Ele tá com o problema que é, ele tá com o escudo amaldiçoado, o escudo amaldiçoado está tomando conta do raciocínio dele, chega às amizades, as amizades resolvem o problema para ele, os vínculos dele resolvem o problema para ele, e ele volta a si. Ao mesmo tempo que teve uma coisa diferente dessa vez, que foi a consequência negativa para ele. Isto foi diferente, isto é interessante, isso abre possibilidades, né? Isso não considero uma quebra de expectativa, porque ele conseguiu fazer o que ele queria fazer, que era derrotar o Papa, porque ele controlou o poder, por causa das garotas. Então, este meio, ele é muito parecido com o que o resto do anime já tinha feito. E pra mim, isso é repetitivo, isso é falta de criatividade. Soa meio bobo. Inclusive as telas apresentando pra ele, várias telas de cinema assim, apresentando pra ele o passado dele, tudo que ele odeia, como se ele tivesse que lembrar disso. Olha só, o dragão lá meio que dizendo, olha só o que você sofreu, o seu ódio, pega o seu ódio, olha só o que você odeia. Como se ele tivesse que lembrar disso. Isso não é uma coisa que já está nele, né? Eu me pergunto, porque essa ideia de ficar mostrando em cenas o que passou pra ele, já foi utilizada também, é outra coisa que repetitivamente está sendo utilizada.
toda vez que ele entra nesse limbo aí do escudo amaldiçoado, ele fica relembrando através de imagens assim, e imagens como se alguém estivesse mostrando para ele, não como ele estivesse na situação, o que é bem diferente. Se ele estivesse lembrando, ele estivesse na situação, tá? Isso é uma coisa muito mais forte, porque é como se ele estivesse revivenciando aquilo. E revivenciar uma cena que você se sentiu mal é muito mais impactante do que você olhar ela em quadros. Esse é o meu ponto de vista com relação a essa parte exclusiva, essa parte repetitiva do anime. Então você tem isso, você tem as garotas salvando ele, todas queimadinhas, como sempre, todo mundo sempre se queima quando vai salvar o Naofumi. E aí todo mundo começa a lutar junto, ele pede ajuda pro Motoyasu, pede ajuda pros outros heróis. Os outros heróis até estranham, né, que ele tá pedindo ajuda. E você tem uma questão que é a primeira vez que eles de fato lutam juntos, e uma certa confiança do Naofumi com relação uma certa confiança do Naofumi com relação ao Motoyasu e vice-versa, né? Então eles perceberam que a situação era complexa demais para ficar brigando com aquela coisa, né? Ficar remoendo o passado, digamos assim. E isso é interessante também. Isso é uma coisa que meio que faz sentido para a situação. É uma coisa só que eu queria, é um nitpicking assim mesmo. Eu não considero ainda a Melt, eu não considero essa proximidade muito grande da Melt com o Naofumi. Eu entendo a proximidade da Raftalia com o Naofumi, eu entendo a proximidade da Filó com o Naofumi, mas pra mim ainda a Melt ter se machucado pelo Naofumi, pra mim ainda não faz muito sentido. Eu não acho que eles tenham uma situação de fato onde a Melt se identifique com o herói do escudo a ponto de você ter uma relação tão próxima. A Raftalia foi salva, muito entre aspas, pelo Naofumi. A Filó é criada desde bebezinho pelo Naofumi. A Melt não tem esse peso das outras duas, né? Então é uma coisa que eu estranho ela se preocupar tanto com o Naofumi, de uma maneira geral. E a gente teve umas cenas muito boas de luta, de batalha, né? Tirando alguns pontos específicos que são flechas que não matam, são espadadas que não matam, são lanças que não matam, elas só machucam. O próprio Papa faz um esquema de ilusão, onde ele bota a flecha pra cima e começa a ter flechada de tudo que é canto. Isso é um pouco estranho, sabe? Um poder tão grande, ele fala que o poder é muito grande, mas o Naofumi consegue defender. Ele fala que o poder é absurdo, mas não parece, nenhum desses poderes que ele soltou hoje parece ser o mais forte. Nenhum deles se compara com o meteoro que caiu no céu. Eu realmente estava esperando que esse meteoro aparecesse de alguma maneira novamente, porque pra mim ele era o mais poderoso. Mas ele começou a soltar um monte de poder, ele falando esse aqui é o mais poderoso do não sei o que. Que eu falei, mas não faz o menor sentido, amigo, o que você tá falando. O que você tá falando e o que tá sendo mostrado não são coisas completamente opostas. Esse não é o maior poder da sua espada, da sua arma. O maior poder da sua arma foi que quase matou os caras, de fato. Essa questão das escolhas das palavras e o que o anime mostrou ficou um pouco incoerente, sabe? Ficou bem incoerente essa questão do poder dele, porque, como eu disse, literalmente o que ele falou e o que ele fez e o que foi apresentado antes, essas coisas elas não se conectam de maneira alguma. Inclusive a própria catedral, qual que é a função real da catedral? A função real da catedral era proteger ele ou fazer um ambiente onde ele tenha mais poder, né? Mas onde que apareceu isso? Qual que foi a solução prática que isso resolveu durante a batalha? Na verdade, continuou só a batalha direta entre os heróis e ele. Foi uma batalha direta. Ele foi até atingido dessa vez. Então eu me pergunto, pra que serviu isso? Esse poder fudido dessa catedral? Eu achei as questões de lógica e balanceamento de poder e dos poderes em si muito confusa mesmo. O que eu gostei de fato foi nas coreografias, a animação em si, os tipos de poderes, a variedade dos tipos de poderes. Então, por exemplo, se eu tivesse essa mesma cena e não tivesse o texto dela, eu acharia ela muito mais interessante, porque eu não precisava dessas explicações. Eu queria essas explicações, elas atrapalharam de fato a batalha. A batalha em si é muito boa. Então se você for ver a batalha sem
Veja a batalha sem o texto. Ela fica muito mais interessante. Inclusive a cena onde o Naofumi sangra e tem o sacrifício de sangue, digamos assim, você dá muito mais peso a ela. E eu sei porque eu vi essa cena com legenda e sem legenda. Então eu falo, isso aqui ficou mais legal. Entendeu? Inclusive o poderzão final dele com o dragão. O dragão parece aquelas serpentes que a gente comprava na festa junina pra assustar a galera. A serpentinha verdinha que tinha uns negocinhos. O dragão parece isso aí. Vai lá e come o papa, né? Eu achei isso muito foda. Mas como eu disse, a legenda, né, o texto do anime atrapalhou um pouco a minha relação com relação à qualidade da batalha. Sem ele ficar muito melhor. E aí chega a nossa querida rainha, meio que ajudou um pouco ali na batalha, né? Ela congelou o cara por um tempo e tal. E ela se apresenta pra eles. E Naofumi olhando meio com cara de puto pra ela. E ela se apresenta como rainha de Neuromark. E falando, eu não vou deixar o Naofumi morrer. O Naofumi tá todo fodido ali, né? Por causa do sacrifício de sangue. Do poder lá do dragãozinho lá. Tá muito mal. Vamos ver cenas do próximo capítulo. Mas basicamente ela ajudou a salvar a todo mundo e a matar o Papa, né? Então vamos ver como que vai ser a reação do Naofumi agora com relação a ela. A gente tem o nome do episódio, do próximo episódio. O nome do próximo episódio é O Retorno Triunfante de Naofumi. Então eu imagino que agora ele vai deixar de ser um vilão completo, né, em Neuromark, para ser um herói de fato, para ser reconhecido como herói. Vamos ver também qual a relação da Malt, né, com relação a isso, porque tudo foi meio que em torno dela. Embora o Papa seja o grande vilão, tudo foi meio que em torno da vontade dela de ser rainha, né? Então vamos ver como é que isso daqui vai lidar nos próximos episódios. Faltam 4 episódios em Tate no Yusha e eu estou curioso. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma análise de Tate no Yusha no Narigari. Deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e dá uma olhadinha no comentário fixado que tem links para Discord, Twitch, Twitter, Padrim, para você colaborar com o canal e você tem benefícios ao colaborar com o canal, então dá uma olhadinha lá no Padrim e também Amazon.com, caso você queira comprar alguma coisa, como por exemplo um mangá, você estará ajudando o canal ao comprar pelo meu link, tá ok? É isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou!